Olá, meus alunos do oitavo ano, tudo bom com vocês? Aqui é a Josi para mais uma aula, para mais um roteiro de atividades. Vamos começar então nossa aula? Então vamos lá, vamos ver o que nós vamos fazer essa semana. Olha lá o nosso roteirinho de atividades, olha lá. Do dia 21 do 9 a 25 do 9. Então vamos lá. Primeiramente, eu gostaria que vocês visitassem o link que eu vou colocar aqui deste vídeo que eu estou falando agora com vocês, que eu vou passar daqui a pouquinho aqui, vou colocar daqui a pouquinho para vocês, na hora que eu terminar esse vídeo. Então, assiste com todas as explicações. Depois vocês vão lá no caderno do aluno, volume 3, página 9, e vão fazer para mim a questão 1, 2, 3, 4 e 5. Então, vamos lá? Eu vou passar para vocês o que nós vamos fazer, ok? Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos no caderninho do aluno. Vamos pegar o caderno lá. Lá na página 8, atividade 4. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para vocês. Olha lá. Atividade 4, a importância da prevenção. Então, preservativo masculino e feminino. Vamos ler? Você já ouviu falar em camisinha? Este é o nome popular do preservativo masculino e feminino. O preservativo é um método contraceptivo que apresenta inúmeras vantagens. É acessível e consegue proteger tanto uma gravidez não planejada quanto infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs. É por isso que os preservativos masculinos e femininos oferecem o que chamamos de dupla proteção. Então, ao mesmo tempo, ele protege contra as doenças, as infecções sexualmente transmissíveis e também previne contra uma gravidez indesejada, certo? Então, por isso que ela tem dupla proteção. A opção pelo uso dos preservativos é um método de prevenção muito importante, mas também é fundamental saber usá-los corretamente. Por exemplo, não se deve usar o preservativo masculino e o feminino ao mesmo tempo, pois, além de não aumentar a proteção, há um enorme risco de que eles sejam rompidos. Isso vale tanto para o uso de dois preservativos masculinos, um sobre o outro. Também é importante colocar o preservativo corretamente sempre antes do início da relação sexual. Então, lembra que eu comentei com vocês na última aula? Eu mostrei para vocês, expliquei sobre preservativo masculino e feminino. Então, não se deve usar os dois juntos. Então, ou o homem usa o dele, ou a mulher usa o dela. Então, se usar os dois juntos, pode criar um certo atrito, que é borracha. E aí, pode rasgar os dois. E aí, a prevenção cai por terra, né? Não vai funcionar. Então, o interessante é usar um só de cada vez, saber colocar direitinho, porque existem algumas técnicas para colocar direitinho, para não estourar, para não romper, para não rasgar, e aí a prevenção também não vai funcionar. Então, tem que saber usar direitinho, certo? E não adianta também, vou dar uma brincadinha aí antes, depois eu vou colocar. Não, tem que ser no início da relação sexual. Não pode ter nenhum tipo de troca de fluidos, de troca de líquidos vaginais ou o esperma, porque aí você pode, inclusive, pegar uma doença, certo? Transmitir ou pegar uma doença, certinho? Então, ó, vamos lá. Segundo textinho. Contraceptivo de emergência. Refletiva sobre o seguinte questionamento. E se o método contraceptivo escolhido falhar, o que devemos fazer? Então, a primeira ação é procurar um profissional de saúde para que possa te ajudar, ok? Então, os riscos de uma gravidez não planejada ou de contaminação por uma IST existem e podem acontecer com qualquer pessoa. Para evitar a gravidez, há a possibilidade do uso do contraceptivo de emergência, que é a pílula do dia seguinte. Mas atenção, o seu uso é somente por ocasiões de emergência e não deve ser realizado continuamente. Porque tem algumas pessoas, algumas meninas, que usam praticamente todo final de semana. Ou tem uma relação sexual e já usa. Não é assim, tá? Não é assim que funciona a pílula do dia seguinte. Ela tem uma carga de hormônio muito, mas muito alta e não pode ser usada dessa forma. Então, ela pode causar problemas com a menstruação depois, pode causar hemorragias seríssimas e pode levar até uma esterilidade. Ou seja, a menina pode nunca mais ter filhos.
Então, é uma coisa muito, muito séria. Eu sei que na farmácia você compra sem receita médica, que eu acho que é errado. Mas você compra sem receita médica com qualquer outra pílula anticoncepcional. Mas tem que tomar muito, mas muito cuidado, porque é um comprimidinho só, ou 2 comprimidinhos. Então, mas assim, você acha, não, tem nada a ver, não vai fazer nenhum mal, porque é só um comprimidinho. Mas aquele comprimidinho tem uma carga de hormônios igual uma cartela inteira de anticoncepcionais. Então tem que tomar muito, mas muito cuidado e usar em emergências mesmo, ok? Então, se a camisinha falhou, furou, vazou, rasgou, sei lá, ou você esqueceu de tomar a pílula anticoncepcional por alguns dias, aquela pílula contínua, né? Você esqueceu, ou com outro método falhou, aí sim pode ser usada a pílula do dia seguinte, a pílula de emergência. Mas não pode ser assim. Ah, teve uma relação sexual, vou lá, toma. Entendeu? Não pode ser assim, tá? Tem que tomar muito cuidado. Uma forma de prevenção emergencial para algumas infecções sexualmente transmissíveis é a PEP, profilaxia pós-exposição de risco. Essa medida de prevenção de urgência consiste no uso de medicamentos para reduzir o risco de infecções pelo HIV, hepatites virais e outras ISTs. O uso deve ser iniciado preferencialmente logo nas 2 primeiras horas após a exposição e no máximo em até 72 horas. A duração da PEP é de 28 dias e a pessoa deve ser acompanhada pela equipe de saúde. Gente, então neste caso é muito sério. Por quê? Porque geralmente você vai fazer isso, lógico, no hospital. E a pessoa só vai procurar, ou geralmente vai procurar um hospital, para quê? Porque ela foi ou abusada sexualmente, houve algum tipo de estupro, né? E é muito sério, tá bom? E aí a pessoa pode não saber que tipo de infecção ela pegou. Então, ela não sabe. Então, por isso que ela vai procurar o médico para saber se ela pegou uma AIDS, uma outra infecção séria que pode levá-la à morte. Então, ela usa esses medicamentos rapidinho, tem que ser logo após a exposição ao risco, logo que aconteceu o caso. E aí ela pode procurar a equipe médica no hospital, pronto-socorro, e ela vai tomar, certo? Então vamos lá. De quem é a responsabilidade? A contracepção é uma responsabilidade tanto do menino quanto da menina. Portanto, a escolha do método contraceptivo deve ser compartilhada, pessoal. Então não é só o menino ou só a menina que tem que decidir, são os dois. Por isso é fundamental que meninas e meninos conheçam as características de cada método e quais são as expectativas e dificuldades em relação a cada um deles. Não existe o melhor método contraceptivo, pois cada adolescente é diferente. Tem histórias e projetos de vida diferentes, características, estilos de vida e condições de saúde próprios. Por isso, é muito importante conversar com um profissional de saúde para decidir qual é o método mais adequado ou os métodos mais adequados para si mesmo. Então, é lógico que o preservativo, a camisinha masculina e feminina, é o mais indicado para todos os adolescentes. Por quê? Primeiro, porque ele é mais barato, é o mais acessível. Tem de graça no posto de saúde até. Segundo, que não vai fazer nenhum tipo de problema no teu corpo, não vai causar nenhum tipo de problema no teu corpo, não vai alterar nada no teu organismo, certo? A menos que você tenha alguma alergia. Mas é o mais adequado. Só que cada adolescente é diferente do outro. Então, às vezes, uma menina ela vai tomar uma pílula anticoncepcional e fala para a amiga: olha, eu tomo essa, por que você não toma também? E aí ela toma e faz muito mal para ela, sabe? Dá dor de cabeça, dá náusea, inchaço, e ela se sente muito mal. E não pode. Então, tem que ser um médico. Quando você vai medicar hormônio, algum tipo de medicamento hormonal, é médico que faz isso. Porque cada um tem um organismo diferente, certo? Então vamos lá, vamos responder essas 5 perguntinhas. Primeiro, é importante o método contraceptivo oferecer dupla proteção? Sim, por quê? Porque aí ele vai proteger tanto contra uma gravidez indesejada quanto uma IST, certo? Uma doença ou uma infecção sexualmente transmissível. O que mais é importante considerar na escolha de um método contraceptivo? Então, o mais importante é essa dupla proteção.
Então, ele protege você contra uma gravidez e também contra uma ST. Em sua opinião, qual é o método contraceptivo mais adequado? Então, nesse caso, é o preservativo. É o único que consegue fazer essa dupla proteção, ok? Quem deve ficar como responsável pela escolha e utilização do método? Os dois, né? Tanto o homem quanto a mulher. Tem que ser, então, uma escolha compartilhada, ok? Uma decisão compartilhada. Quais critérios você utilizou para responder a questão anterior? Então, aí é de caráter pessoal, certo? Então, mas geralmente não pode ser uma responsabilidade de um só, né? Então, você não pode colocar toda a carga de responsabilidade de uma contracepção sobre uma pessoa só. Então, se é um casal, é parceria total. Inclusive no compartilhamento, na escolha do método contraceptivo mais adequado para os dois, certo? Então, tem que ser tudo compartilhado. Ok, pessoal? Então, olha aí. Vocês vão fazer essas 5 perguntinhas aí para mim. Vocês não precisam enviar, tá? Essa semana não precisa enviar para mim no e-mail. Vocês podem deixar aí no caderninho de vocês de ciências, tá? E qualquer dúvida, podem me chamar, podem aí me perguntar, que estarei disponível para vocês, ok? Então, bom trabalho para vocês, bons estudos e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Beijinho para todos.